Olá, começa agora mais um programa Cidadania. E o nosso assunto de hoje é a diversidade, a inclusão e a discriminação. Quem vai explicar para a gente um pouco sobre esses assuntos é Fábia Silveira, do Instituto Qualibest, que realizou uma pesquisa sobre diversidade e inclusão, em que eles descobriram que praticamente 7 pessoas de cada 10 entrevistadas já se sentiram discriminadas. Olá, Fábia, seja bem-vinda, muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Vamos começar, explica para a gente um pouco o que é o Instituto Qualibest. O Instituto Qualibest é um instituto de pesquisa, né, que nasceu há quase 20 anos, online, né, foi o primeiro instituto que montou um painel de respondentes para pesquisa online no Brasil. E hoje a gente está com 20 anos de casa, somos um instituto, continuamos com o nosso foco em pesquisa online, mas também fazendo as pesquisas de muitos outros assuntos e temas e metodologias de coleta. E as perguntas, as pesquisas são sempre feitas online, assim, é um perfil dos internautas brasileiros? Sim, para essa pesquisa que a gente vai falar hoje, sim, mas hoje o Instituto Qualibest faz também pesquisas na rua, domiciliares, por telefone, a gama de formato de coleta é mais ampla. Para esse estudo que a gente vai ver hoje, o foco dele, sim, é o perfil do internauta brasileiro. E esse estudo, essa pesquisa, né, sobre diversidade e inclusão, ela foi feita, então, totalmente online, ela foi feita durante a pandemia, né? Isso alterou alguma coisa, mudou alguma coisa na metodologia? O que vocês sentiram aí, o impacto da pandemia nas pesquisas? Não, para as pesquisas em geral, obviamente teve sim alguns impactos, né? E até na mudança, muitos clientes que pediam pesquisas que tinham ainda essa tradição da pesquisa presencial, da pesquisa por telefone, hoje eles acabaram tendo que ir com todas as restrições para o online, né? Mas o Instituto Qualibest já fazia isso há muitos anos, então já estava dentro do nosso DNA mesmo a pesquisa online. Para esse estudo, a gente não sentiu, não achamos que a pandemia impacta diretamente nas respostas, mas a gente viu que o tema diversidade ficou muito em voga o ano passado, então sim, ele é um tema quente na cabeça das pessoas, né? Então, mas não acredito que seja por conta da pandemia, não. Eu acho que é mais um momento que a gente vive mesmo. E como surgiu essa pesquisa sobre diversidade e inclusão? Ela foi solicitada por um cliente? Como surgiu essa pesquisa? Nós, 2, 3, às vezes até 4 vezes por ano, desenvolvemos estudos dentro do Instituto Qualibest, que são estudos que a gente faz que não tem um cliente, né? A gente faz para entender alguma coisa que a gente queira aprofundar ou entender melhor sobre algum assunto. Nesse caso, ele foi, sim, um estudo interno, né? Ele não tem um dono, o dono do estudo é o Instituto Qualibest, mas ele saiu provocado por nossos clientes, porque muitos perguntavam, olha, será que a gente consegue representar dentro de uma pesquisa online a distribuição por raça, por gênero no nosso país? Como é que o painel de vocês é diverso? Nós temos 250 mil pessoas cadastradas no Brasil inteiro para responder pesquisa, né? E aí esse instituto ele nasceu muito, essa pesquisa nasceu muito como um conhecer, quer dizer, como que a gente conhece quem está dentro do nosso painel e se a gente consegue representar em pesquisa toda essa diversidade. E quem são essas pessoas desse painel que vocês entrevistam? São pessoas que se cadastram no nosso painel para responder pesquisa. Então, hoje a gente sabe, né, ainda mais com toda a regulamentação da LGPD, a gente tem uma série de restrições hoje de contato com as pessoas
O painel online, quando a pessoa se cadastra, ela já aceita os termos do painel, ela já sabe que ela vai receber pesquisas de diferentes assuntos, mas é óbvio que a cada pesquisa ela pode aceitar participar ou não aceitar. Ele se cadastra no nosso painel, nós fazemos uma checagem para ver se essa pessoa existe mesmo, se o CPF dela é válido, e fazemos todo um controle de como que é essa dinâmica dessa pessoa dentro do nosso painel, né? O painel é muito vivo, então todo mês entra muita gente, sai muita gente, a gente tem uma rotatividade bastante grande de painelistas, mas hoje a gente conta com 250 mil painelistas ativos. E esses painelistas, eles representam a população em geral? Tem uma relação assim proporcional com a população brasileira? Em nossas pesquisas, nós representamos o perfil do internauta. O painel, ele não necessariamente tem a distribuição do perfil internauta, porque ainda em pesquisa, se tem muita pesquisa com público feminino, ainda tem muita restrição de idade, dependendo do produto, mas o painel está preparado para atender pesquisas que a gente, de fato, represente o perfil do internauta, né? Para perfil internauta, a classe D, por exemplo, ela é timidamente representada, diferente do que se a gente fosse para uma pesquisa presencial na rua ou de porta em porta, onde a gente consegue representar melhor o brasileiro das classes D, tá? Então, talvez até, né, assim como a gente está falando aí da diversidade, da discriminação, né, e muitas vezes essas classes menos favorecidas são mais discriminadas, né, assim, talvez possa ser até maior esse número de pessoas que se sentem discriminadas. Sim, pode ser maior, sim. Mas a gente precisaria ir para a rua mesmo para conseguir ter essa certeza, né? Porque a gente vai ver na pesquisa também como a idade impacta bastante nessa percepção de discriminação, né? Que os mais jovens, mais críticos e mais ligados nesse tema. Então, só indo para a rua e representando, não o internauta, mas a população brasileira, para a gente ter um número preciso de se de fato é maior ou menor essa percepção de discriminação. E como foi realizada a pesquisa? Ela começou em novembro de 2020, né? Assim, as perguntas eram todas feitas online, foi de uma vez só. Conta pra gente como foi essa realização. A gente fez um corte dessa pesquisa para meados de janeiro e fevereiro, foi na época que a gente recortou a pesquisa e representou o perfil internauta, com 4 mil entrevistas, mas ela ainda, como ela é uma pesquisa para conhecer o painel de pesquisas Qualibest, ela continua rodando. Hoje a gente já tem mais de 30 mil respostas, né? Então, o recorte foi novembro a janeiro da pesquisa, a data que a gente realizou. Interessante. E mudou, assim, depois do recorte, a pesquisa que continua, alguma coisa mudou ou está mais ou menos essa mesma? Só a base analítica mesmo, que ela aumenta bastante, né? Mas o recorte que a gente tem representa muito bem o que a gente teve de resultado até agora. Entendi. E o que vocês acharam assim de mais marcante, mais interessante ou surpreendente assim da pesquisa? Nos surpreendeu bastante a questão dessa percepção de discriminação mais ampla, né? Hoje, quando se fala em discriminação, se fala muito em raça e gênero, né? Mas a gente consultou especialistas quando a gente foi realizar pesquisas, tanto da Unicamp quanto da SPM, eles nos apoiaram para abrir um pouco mais o nosso horizonte de discriminação. Então, não é só uma discriminação por gênero e por raça, mas é também por características físicas, pelo lugar onde a pessoa mora, pelo nível educacional, se ela tem ou não uma deficiência física. Então, quando a gente abre esse leque de discriminação, a gente acaba percebendo que você tem muito mais razões para ser discriminados, além de, claro, de gênero e raça, que são muito fortes, né?
Fábia, você falou, né, em especialistas, né, da Unicamp, tudo. Tem uma base teórica para a pesquisa? Em que vocês se apoiaram? Então, nós nos apoiamos nos estudos que esses especialistas fazem, tanto em termos de família quanto em termos de discriminação e gênero. E a partir desse aprendizado que eles tiveram, e também, assim, como é que o IBGE hoje coleta algumas informações, como outras pesquisas oficiais coletam essas informações, a gente pegou tudo, e como a gente poderia atualizar isso em relação ao que está acontecendo no momento, está muito dinâmico, como a gente tem um tema muito em voga, ele está muito dinâmico. A gente fez um apanhado geral desses outputs dos especialistas e dos estudos que eles conduzem, e mais a nossa experiência de painel, juntamos tudo isso e assim foi construído o instrumento de coleta, que foi o questionário. E qual foi o resultado? Quem que se sente mais discriminado? A gente percebeu que existem grupos onde a gente percebe assim, sentem mais a discriminação, mas também percebem mais a discriminação, que foi uma diferença que a gente fez na pesquisa. A gente perguntou para a pessoa: você acha que existe discriminação de cor, de classe, de características físicas, de orientação sexual, de gênero, de etnia? Tudo isso a gente puxou e depois a gente perguntou: e você se sente discriminado e por quê? Né? A gente percebe muito forte a questão das raças, então os pretos, para qualquer tipo de discriminação, eles aparecem um pouco mais fortes. As mulheres se sentem muito mais discriminadas do que os homens, de forma geral, e também a questão dos jovens, dos mais jovens, principalmente a geração Z, onde a gente encontra tanto pessoas que se autodeclaram bissexuais ou de uma opção sexual de uma orientação sexual diferente, e são eles que também são muito sensíveis a essa questão da discriminação, percebem mais. Então, com as anteninhas ligadas quando a gente fala de preconceito e discriminação. Né? Então, eu acho que se eu tivesse que destacar 3 grupos, eu diria que são principalmente os pretos, a geração Z e as mulheres. A geração Z, explica aí para quem nos ouve, quem são? São os que têm não consigo me lembrar direitinho, mas deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu consigo resgatar aqui nos meus dados, mas é até 23 anos, só um minutinho. Até 24 anos, são os que têm até 24, mais ou menos entre 16 e 24 anos, é a geração Z. Vamos aproveitar e fazer aqui um parêntese. Quem quiser acompanhar essa pesquisa está disponível, né, no site do Instituto Qualibest, que é institutoqualibest.com. Aí a pessoa entra lá, se cadastra, solicita e tem acesso aos dados, não é isso? Isso, tem acesso aos dados e todas esses cruzamentos demográficos que a gente faz para entender aonde estão esses grupos focos de discriminação e de outros assuntos também. Então, voltando aqui a uma coisa que você falou, interessante, assim, quem se sente discriminado, então, assim, a pessoa pode ser discriminada por diversas coisas, né? Sim. Tanto por ser preta, ser não binária, ser a questão religiosa também apareceu, né, bastante, né, as Sim. religiões de origem africana, né? Então, assim, às vezes, existe uma convergência de fatores aí. Sim, existe, e uma questão muito importante é a questão das características físicas, né? E quando a gente fala em características físicas, aqui a gente amplia também um pouco o leque de questões. Então, pessoas muito baixas, muito gordas, os obesos e outras características físicas que também podem fazer com que a pessoa se sinta discriminada, né? Não somente por conta de sua cor ou raça, tá? Sim. E a própria questão da deficiência, eu achei interessante Sim. nos resultados que não apareceu tanto, né? Assim, não foi tão comparado com essas outras coisas. Às vezes a gente até percebe assim, na sociedade que a gente ainda
não consegue incluir muitas pessoas com deficiências, tanto físicas, sensoriais, mas na pesquisa isso não apareceu muito, né? Então, ele não apareceu porque a gente só teve 10% da nossa amostra que declarou que tinha algum tipo de deficiência física. Então, se você olhar os dados só para esses 10% que se declararam que tem alguma deficiência física em diferentes graus, aí sim provavelmente a gente vai encontrar um resultado de percepção de discriminação por deficiência física muito alto. É a mesma coisa quando a gente pega os baby boomers, que são os mais velhos, acima de 65 anos, e a gente também vai encontrar um relato enorme de discriminação por idade. Então, conforme você vai aprofundando dentro dos grupos, né, a gente vai encontrando, sim, percepções mais fortes de discriminação. Os mais velhos se sentem mais discriminados por conta da idade, os pretos em relação à raça, os não binários em relação a gênero, sexualidade. Então, a possibilidade de aberturas para os grupos são infinitas. E, obviamente, a gente tem essas coisas muito fortes. Mas o que perpassa tudo isso é esse sentimento de discriminação por características físicas e classe social. Ele vai perpassar por todos os segmentos, independente daquilo que a gente vai analisar. E os mais sensíveis, as pessoas mais sensíveis à discriminação são esses jovens aí da geração Z, né, até 24 anos. Isso. Né? Vocês têm alguma leitura? Chegaram a comentar aí com os consultores? Isso tem a ver com a formação, a educação? Tem alguma hipótese? Bom, certamente a gente vai encontrar, de fato, um grupo mais engajado no assunto quando se fala em discriminação, mais atento, né? Quem tem um filho, um adolescente em casa, sabe como esses temas eles giram muito forte, como eles estão muito atentos a episódios discriminatórios, todos esses assuntos, eu acredito que eles estão mais sensíveis. Se você percebe mais isso, se você está mais ligado nisso, você também percebe que você pode ter mais situações discriminatórias do que um grupo que não está tão atento a esse assunto, né? Quando a gente pega a geração Z, entre os que se sentem discriminados, em média, eles vão falar que se sentem discriminados por 2,2 temas diferentes, né? Os mais fortes são classe social e características físicas, que é aquilo que eu te disse que perpassa por todos, mas também tem a questão da orientação sexual e gênero, que também é muito forte nessa geração, tá? E os entrevistados, eles se sentem representados assim, nas mídias, na cultura, na propaganda? Nós fizemos essa pergunta e ela é muito interessante o resultado dela, Berta, porque a gente vê hoje as empresas investindo muito nessa comunicação em relação a uma comunicação mais inclusiva, as propagandas mais inclusivas, mas a gente viu que só 1 em cada 10 dos entrevistados disseram que se sentem totalmente ou bastante representados pelas propagandas. Todos os outros vão de uma escala de pouco representados até nada representados. Então, de forma geral, a gente vê que, de fato, as pessoas não estão conseguindo se ver nas propagandas, né? A gente também perguntou se eles acham que tinha alguma empresa que hoje trabalhava uma comunicação voltada à diversidade de forma adequada. E aí a gente viu que só 24% conseguiu citar alguma empresa que atua hoje de forma, que eles acham que na comunicação atua de forma inclusiva. E vocês trabalham bastante também com empresas, né? Pesquisas encomendadas por empresas. As empresas têm essa preocupação de tentar retratar, representar a diversidade? Eles solicitam a vocês esses assuntos? Como é essa vontade? Sim, a gente tem percebido isso, que tem ganhado força ano a ano. Assim, algumas empresas nos procuram, já nos procuram a partir de um comitê de diversidade formado dentro das empresas,
né? Eu não consigo te dizer quão grande é isso. Eu consigo te dizer dos clientes dos grandes clientes que a gente tem contato e que sim já estão explorando esse tema da diversidade e inclusão, tanto dentro dos seus quadros de funcionários quanto dentro da sua comunicação. E dentro dos quadros também, né? Não é só Sim. Essa representação. E vocês têm algum dado assim, como essa percepção de discriminação e de representação, isso afeta o comportamento do consumidor? A gente realizou um estudo no ano passado para falar um pouco sobre experiência de marca e a gente percebeu o quanto que espontaneamente os consumidores hoje já relatam como tanto posicionamentos em relação à sustentabilidade quanto à diversidade podem trazer um ponto positivo para as marcas, né? Eles já verbalizam isso. É claro que não é uma coisa enorme, mas o germe dessa discussão ela já está presente nos consumidores, né? Quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente pergunta o que é legal numa empresa, o que faz com que você tenha uma boa experiência de marca, espontaneamente já vieram questões em relação à diversidade. A sentir que essa marca tem essa preocupação com a inclusão e com trabalhar adequadamente a diversidade. Fábia, você mencionou, né, que o grupo dos deficientes era bem pequeno, né, as pessoas com alguma deficiência física. É um pouco difícil, assim como o painel de vocês é espontâneo, as pessoas que se candidatam, mas tem alguma intenção, alguma proposta de tentar incluir mais pessoas com deficiências, tanto deficiências físicas e outro grupo que é ainda mais difícil, os deficientes intelectuais, né? Pessoas com alguma doença rara que afeta isso? Vocês têm algum plano de tentar... Esse estudo foi uma provocação para a interna também da empresa, né? A gente tem pensado muito sobre esses resultados e visto como é que a gente consegue, de fato, abraçar melhor esses públicos e ter um painel cada vez mais diverso. Existe uma questão que é uma pesquisa online que é respondida por computador ou pelo seu smartphone. Já tem ali uma limitação, né? Principalmente para deficientes visuais, que eu acho que é o mais crítico. A gente não tem um plano estabelecido ainda, mas, como eu disse, a pesquisa foi uma grande provocação para nós pensarmos internamente pesquisa, pensarmos internamente o nosso consumidor e com quem a gente vai falar. Então, eu acho que plantou uma semente dentro do Qualibest para repensar a pesquisa mesmo, de forma geral, né? E o público a quem a gente atinge. E como vocês vão usar, então, também oferecendo essa pesquisa aos clientes de vocês? Inclusive, você até já mencionou, né, que a pesquisa continua, ela ainda está sendo feita, sim, né? Então, a ideia é que ela vá seguir? Uhum. Sim, a ideia é que ela vá seguir e conforme os temas vão aparecendo, né, a gente tem conversado muito com os nossos clientes sobre essa pesquisa, né, a gente tem entrado em fóruns de debate nas empresas e mesmo entre nós internamente, e aí conforme os assuntos vão surgindo, a gente vai evoluindo com esse tema, né, esse é o pontapé inicial para a gente começar a discutir mais profundamente esse tema, né? Principalmente quando a gente fala na forma de fazer pesquisa, na forma de você fazer as suas perguntas, na forma de você deixar, de fato, a pessoa que está respondendo confortável com aquelas opções de respostas que muitas vezes a pesquisa quantitativa coloca. Então, a gente está trazendo muito essa discussão para os nossos desafios técnicos de pesquisa mesmo, né? E temos dividido isso com os nossos clientes, que tem sido muito interessante e tem trazido bastante engajamento e preocupação deles também. Fábia, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania, todas essas informações aí da entrevista, e eu agradeço também a você que nos assiste.
Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. E se você tiver alguma sugestão, contribuição, comentário, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!